Saudações, torcida tricolor! É um prazer estar aqui com vocês, debatendo as últimas notícias e os rumores que sacodem os bastidores do nosso amado Fluminense. Hoje, temos um assunto que é uma verdadeira bomba. Sabe aquele frio na barriga que sentimos quando a nossa equipe entra em campo? Pois bem, a notícia de que um sheik árabe, dono do Al Nassr, está estudando a compra do Fluminense promete agitar ainda mais os nossos corações. Essa possível compra traz à tona uma série de questionamentos sobre o futuro do nosso clube. O que isso significa para a torcida? Para muitos, é uma oportunidade de ouro, uma chance de ver o Fluminense se tornar uma potência no futebol nacional e internacional. Imagine só, um sheik com um dos maiores clubes do mundo investindo dinheiro e recursos para transformar o Fluminense em um time de elite. É um cenário que faz qualquer tricolor sonhar alto. Entretanto, essa mudança não é apenas um conto de fadas. A história do futebol está repleta de exemplos onde grandes investimentos mudaram a cara de clubes, e o Fluminense pode estar prestes a viver esse momento. A pergunta que fica é: como isso irá impactar a nossa tradição e a identidade que construímos ao longo dos anos? O Fluminense é um clube com uma rica história, repleta de conquistas e momentos inesquecíveis, mas a realidade econômica do futebol moderno exige investimentos maciços para se manter competitivo. A chegada do sheik pode trazer uma nova era de glórias, mas será que também pode apagar a essência que nos torna únicos? Vamos explorar isso ao longo deste vídeo. A expectativa em torno dessa compra é palpável. A torcida já começa a sonhar com contratações de peso, com jogadores de renome internacional vestindo a camisa tricolor. Imagina só, a arquibancada repleta, gritando o nome de craques que, até então, pareciam estar fora do nosso alcance. No entanto, essa mudança de ares não é simples e traz consigo uma série de desafios. A pressão por resultados imediatos pode ser intensa, e o que acontece com a nossa base, com os jogadores que já estão aqui? O que será da nossa identidade, dos nossos jovens talentos? Essas são questões que precisam ser debatidas. Na sequência dos capítulos, vamos mergulhar nos detalhes dessa possível compra e o que ela pode significar taticamente para o Fluminense, a movimentação financeira que pode ocorrer, e como essa nova fase pode se entrelaçar com a rica história do nosso clube. Prepare-se para um passeio emocionante pelo presente e futuro do Fluminense. E aí, torcedor? O que você achou dessa bomba? Está empolgado ou receoso? Deixe seu comentário e vamos juntos discutir essa reviravolta que pode mudar o nosso destino. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque a torcida mais apaixonada do Brasil merece estar por dentro de tudo. Contemplando a possibilidade da chegada de um novo dono, vamos nos aprofundar nas implicações táticas que essa mudança pode trazer para o Fluminense. O que acontece com a filosofia de jogo, com o estilo que o nosso técnico implementa, e como a equipe poderia ser moldada para se adequar a novos interesses e ambições? Esse é um aspecto crucial que não pode ser ignorado. A chegada de um investidor com recursos financeiros robustos pode provocar uma verdadeira revolução na forma como o Fluminense se apresenta em campo. A primeira mudança que muitos esperam é a contratação de jogadores de alto calibre. Estamos falando de estrelas que podem não apenas trazer qualidade técnica, mas também aumentar o apelo do clube para o público e a mídia. Imagina o Fluminense com jogadores que já brilharam nos grandes palcos do futebol mundial, atraindo a atenção de torcedores e patrocinadores. A imagem do clube pode mudar da água para o vinho. Entretanto, a introdução de novos talentos pode também gerar conflitos de estilo e filosofia. O que acontece quando um técnico tem que se adaptar a um novo modelo de jogo imposto por contratações de alto nível? É preciso lembrar que cada jogador tem suas características e, muitas vezes, a habilidade mais relevante é a capacidade de se encaixar em um sistema que já está em funcionamento. A pergunta que paira no ar é: o técnico atual, ou um possível novo comandante, conseguirão implementar um sistema que maximize o potencial desses jogadores sem perder a essência do clube? E o que a torcida tricolor espera dessa nova era? Temos que considerar que o torcedor, com sua paixão e amor pelo clube, quer ver a equipe competitiva e vitoriosa. Mas isso deve vir à custa da nossa identidade? O Fluminense sempre se destacou por sua tradição e pela formação de jogadores das categorias de base, muitos dos quais se tornaram ídolos eternos.
A nova administração, possivelmente focada em resultados imediatos, pode negligenciar esse aspecto. Além disso, a pressão para conquistar títulos será maior do que nunca. A chegada de um sheik árabe traz consigo uma expectativa de sucesso instantâneo. Será que a torcida também está preparada para lidar com essa pressão? Um bom exemplo para ilustrar isso é o que aconteceu com clubes europeus que, ao serem comprados por investidores milionários, passaram a exigir resultados imediatos, sem dar tempo para que projetos a longo prazo se desenvolvessem. Vamos refletir mais uma vez. Você, torcedor, está preparado para essa nova fase? O que você espera do Fluminense sob a nova gestão? Deixe suas opiniões nos comentários. Essa é a oportunidade de você se expressar sobre o que deseja para o nosso tricolor. A torcida sempre teve um papel fundamental na história do clube e agora, mais do que nunca, é hora de se fazer ouvir. Agora, vamos mergulhar em um dos aspectos mais intrigantes dessa possível compra do Fluminense, o impacto financeiro que isso pode acarretar. A movimentação de dinheiro que um novo dono pode trazer não se resume apenas a contratações de jogadores, mas também a investimentos que podem elevar o clube a um novo patamar no cenário nacional e internacional. Quando falamos de um sheik árabe, a expectativa é alta. Assim como aconteceu com o Al-Nassr, ele pode injetar uma quantia significativa no Fluminense. Isso significa não só a possibilidade de trazer estrelas para o elenco, mas também melhorias nas estruturas do clube, como centros de treinamento e academias. Um clube bem estruturado é fundamental para atrair talentos e para o desenvolvimento dos jovens jogadores da base, que sempre foram um pilar do Fluminense. Vamos lembrar o que ocorreu com o Manchester City. Após a chegada de investidores árabes, o clube passou por uma transformação impressionante. Em poucos anos, se tornou uma potência, conquistando títulos e atraindo jogadores de renome. Essa mudança não foi instantânea, mas fruto de um planejamento e investimento contínuo. O Fluminense pode sonhar com algo semelhante? É hora de reacender a chama da esperança. Entretanto, é preciso ter cautela. A história do futebol está repleta de clubes que, após receberem grandes investimentos, enfrentaram crises financeiras. A gestão do dinheiro é crucial. Um investimento maciço deve ser acompanhado de uma administração responsável, evitando que o clube se torne refém de dívidas. Torcedores, a paixão pelo clube e a responsabilidade financeira devem andar lado a lado. A compra do Fluminense pode colocar o clube em uma posição privilegiada frente à concorrência no futebol brasileiro. Imagine a rivalidade com times como Flamengo e Palmeiras, que já têm grandes investimentos, se intensificando. O Fluminense, com injeções financeiras frescas, poderia finalmente entrar na briga por títulos que há anos nos escapam. Seria um reencontro com a glória que tanto esperamos. Mas, é importante lembrar que essa mudança pode criar divisões entre os torcedores. Enquanto muitos podem abraçar essa nova fase, outros podem se sentir desconfortáveis com a ideia de um investidor estrangeiro à frente do clube. O que você, torcedor, acha disso? Está animado com as possibilidades financeiras que essa compra pode trazer ou tem receios sobre a direção que o clube pode tomar? Compartilhe sua opinião nos comentários. O Fluminense sempre foi um clube de todos e queremos ouvir o que você tem a dizer. Por fim, essa movimentação no mercado não é apenas sobre dinheiro, mas sobre a esperança de um futuro melhor. A torcida merece um Fluminense forte, competitivo e que lute por títulos. Estamos prontos para essa nova era? É hora de sonhar grande e acreditar que o Fluminense pode voltar a brilhar. Vamos juntos nessa jornada. Agora, vamos dar um passo atrás e examinar a rica história do Fluminense, conectando-a diretamente com a possível aquisição que pode mudar o curso do nosso clube. O Fluminense é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma trajetória que inclui muitos momentos gloriosos e conquistas memoráveis. Desde sua fundação em 1902, o clube construiu uma identidade que é sinônimo de paixão e amor pelo futebol. Ao longo dos anos, o Fluminense conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Torneio Rio-São Paulo. Cada um desses momentos não apenas trouxe alegria aos torcedores, mas também solidificou a posição do clube como um dos gigantes do futebol nacional. No entanto, como em toda grande história,
também enfrentamos desafios ao longo do caminho. Nos últimos anos, a falta de títulos expressivos e a dificuldade em competir em pé de igualdade com outros clubes mais bem financiados tornaram-se uma realidade. A possibilidade de um novo dono não é apenas uma chance de renovação, mas um verdadeiro divisor de águas na história do Fluminense. Imagine que estamos prestes a entrar em um novo capítulo, onde a tradição e a modernidade se encontram. A história do Fluminense é marcada por ícones, como o famoso time de guerreiros que conquistou campeonatos e sempre lutou para manter-se entre os melhores. Agora, a pergunta que precisamos fazer é: essa nova era será capaz de honrar a rica história do clube, ou estaremos apenas criando um novo capítulo sem respeitar nossas raízes? Cada torcedor tem suas memórias e sentimentos em relação ao Fluminense. Para alguns, é a infância nas arquibancadas, para outros, são os jogos memoráveis que assistiram ao lado da família, como a emocionante conquista do Campeonato Brasileiro de 1984 ou a vitória na Copa do Brasil em 2007. Essas experiências formam um laço muito forte entre a torcida e o clube. A chegada de um sheik árabe pode gerar uma nova abordagem, uma nova forma de ver o futebol, mas como isso afetará a relação que temos com o Fluminense? Será que vamos conseguir continuar a nos sentir parte da história, mesmo que as mudanças sejam profundas? Muitos torcedores se perguntam se o Fluminense ainda será o mesmo clube que amamos, ou se vai perder sua essência em busca de resultados imediatos. A tradição e a cultura que construímos ao longo dos anos são fundamentais para a identidade do clube. A nova administração terá que encontrar um equilíbrio entre a inovação e o respeito pela história. Precisamos lembrar que, mesmo em momentos de crise, como a luta contra o rebaixamento em 2013, a torcida sempre esteve ao lado do time, mostrando que o amor pelo Fluminense é incondicional. Por fim, deixo uma pergunta no ar: estamos realmente prontos para essa mudança? O que você espera para o nosso querido Fluminense nessa nova fase? As memórias que construímos ao longo dos anos têm um valor inestimável. Vamos discutir nos comentários. Sua opinião é importante e faz parte da história do nosso clube. Será que estamos prestes a viver um novo capítulo glorioso, ou apenas uma nova era que pode nos afastar do que sempre fomos? Chegamos ao nosso último capítulo, e é hora de integrar todos os ângulos que exploramos até agora. A iminente compra do Fluminense pelo sheik árabe do Al Nassr nos apresenta um cenário repleto de expectativas e incertezas. Vamos recapitular. Discutimos como essa mudança pode impactar a filosofia de jogo do nosso tricolor, trazendo novas táticas e possíveis contratações de estrelas que podem elevar o nível do time. Também falamos sobre o impacto financeiro que essa aquisição pode trazer, comparando com outros clubes que passaram por transformações semelhantes e como isso pode nos colocar em um novo patamar no cenário nacional e internacional. E, por último, refletimos sobre a rica história do Fluminense, conectando nossas conquistas passadas com as promessas de um futuro brilhante. Estamos diante de uma oportunidade única. A possibilidade de um novo começo, de um reerguer da águia, é tentadora e assombrosa ao mesmo tempo. A torcida tricolor tem o direito de sonhar, de se empolgar com as perspectivas de contratações de estrelas, de ter um time competitivo e que brigue por títulos. Contudo, é necessário lembrar que cada conquista tem um preço. A gestão responsável das finanças e das tradições deve ser uma prioridade para que possamos olhar para o futuro sem esquecer nosso passado. A emoção e a paixão da torcida são essenciais. Somos nós, torcedores, que fazemos o Fluminense ser o que é. A chegada de um novo investidor pode trazer mudanças, mas a essência do clube deve permanecer intacta. Que novos ídolos possam surgir, mas que eles respeitem e honrem a história que já foi construída. Cada jogador que vestir a camisa tricolor deve saber o que essa camisa representa. Agora, com todas essas considerações em mente, é hora de refletir sobre o que podemos esperar no curto e longo prazo. Estaremos prontos para atravessar essa nova fase? Quais desafios ainda nos aguardam? A história do nosso clube está sendo escrita a cada dia, e sua voz é fundamental nesse processo. O que você imagina para o futuro do Fluminense? Quais são suas expectativas, desejos e temores? Deixe suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar tudo que vem por aí.
O futuro do Fluminense pode ser brilhante, mas ele depende da nossa união e paixão. Estamos juntos nessa. Vamos continuar torcendo e acreditando. O Fluminense é eterno.